não pode colocar a vida de forma nenhuma em segundo plano, aconteça o que acontecer. É um compromisso que a gente tem de carregar uma vida que nos foi dada e a gente não sabe quem deu. Você imagina, você recebeu um presente valioso para você tomar conta e você não saber quem te deu. Digamos que a tia Carmen deu um presente valioso para Nice e ela está ali, não vai dizer que foi, ela vai só prestar atenção no que a Nice vai fazer com o presente. Olha a responsabilidade da Nice. A gente não sabe quem deu a vida para a gente. A gente fala do pai, da mãe. Foram agentes para a vida chegar até nós. Mas a vida mesmo, a qualidade vida, a coisa vida, a gente não sabe quem inventou, quem criou. Você pode dizer que é Deus, pode dizer que é Oxalá, mas aí vai ter quem diga que é a deusa, vai ter quem diga que foi o átomo. A vida tem esse valor que, agregado na presença de cada um e de cada uma, que a gente não pode deixar em segundo plano de forma alguma. Aconteça o que acontecer. A mamãe dizia algo que eu gosto muito de repetir. Filho, quando tiver muito difícil, você belisca. Está sentindo beliscão? Tá vivo? Tá valendo. Nada é mais importante do que isso. Por que nós estamos começando com isso? Porque como a gente celebra algo que a gente não está sabendo valorizar? Como que a gente celebra algo que é tumultuado o tempo todo pelos nossos desejos? Nem todos eles válidos, nem todos eles importantes, nem todos eles interessantes. As nossas vontades, como o Buda disse, tem vontade que é melhor não acontecer. Tem vontade que é melhor não acontecer. Tem desejo que é melhor não ser realizado. Né? Então, quando a gente toma conta dessa vida, onde as coisas mais simples e a consciência pelo fato de só de você estar vivo já é suficiente, você está mais bem preparado para celebrar. Você está quanto menos preparado para celebrar, quanto mais coisas você precisar para poder dizer que a vida é uma coisa boa. Quanto mais você tiver exigências comparativas de consumo, de status, E aí, o outro lado disso é quando alguém morre. É muito legal isso, né? Muito legal de se pensar, né? Quando alguém morre, as pessoas ficam atormentadas porque elas morreram. Tristes porque elas morreram. E aí você tem que olhar para a pessoa que está triste naquele momento e dizer, mas você está fazendo mesmo o quê da sua vida? Você amanhece e anoitece fazendo o quê com a sua vida? A tua presença está aqui. Eu estou aqui do teu lado. O que você está fazendo para me alegrar? E a pergunta cabe também para quem está perguntando. E o que é que eu estou fazendo para te alegrar? Para facilitar a tua presença. Para deixar a tua vida leve. Para nós amanhecermos e anoitecermos comungando e brindando a ideia de estarmos juntos, naquele agora. Quando alguém morre, a gente quer se desesperar. Mas quando as pessoas estão vivas ao nosso lado, a gente não cria condições de celebrar. É este o dilema sobre o qual nós vamos conversar durante um ano inteiro. Hoje nós estamos só começando. Então eu quero começar esse diário, primeiro pedindo para cada um de nós, cada uma de nós, refletirmos rapidamente sobre a importância de estarmos aqui, vivos. Pensarmos nas pessoas que estão à nossa volta. O que nós fazemos com elas, para elas? O que é que nós trocamos? Qual é a qualidade da nossa presença? A presença do outro, da outra. O quanto de facilidade a gente provoca para poder a nossa presença na presença da outra pessoa ser válida, ser preciosa, mais que válida, preciosa. O Cortella diz uma coisa muito legal: você não precisa ser importante para ninguém, você precisa ser necessário para alguém.
ser necessária para alguém. Então, quando nós somos necessárias, nós descobrimos a verdadeira essência da vida. Nós temos uma função, né? Os espíritos costumam dizer missão. Eu digo, não, a gente tem uma função na vida das outras pessoas. E é uma coisa tão interessante que no meio de 8 bilhões de pessoas, uma aparece para estar com a gente diz, vamos caminhar junto. Por que aquela pessoa e não as outras 7 bilhões e tantas? Encontrar, reunir e caminhar junto. É tão miraculoso que a gente deveria sempre pensar nisso todo dia. De não é uma pessoa qualquer. Quem está comigo e no meu entorno não são pessoas quaisquer. São pessoas especialíssimas. Fazem parte de um milagre e de um encantamento. No meio de tantas outras, elas é que apareceram, elas que estão aqui perto de mim. E aí a vida fica preciosa multiplamente, né? De uma forma multiplicada. Não é somente a gente, a nossa vida que passa a ser importante, mas as demais vidas também. E aí toda vez que a gente vai discutir, vai discordar, vai criticar, vai julgar, vai condenar, toda vez a gente tem que colocar primeiro a importância daquela presença na nossa vida. A partir daí é que você vai escolher as palavras, o tom, o objetivo, aquilo que você quer dentro daquela relação. Mas antes de qualquer coisa é preciso que Aninha, Margarete, Tia Carmen, Nice, Ricardo, Quitinha, Elaine, Cláudia, Claudinha, Zé e Giane, comecei contigo, não foi? Mônica. É preciso que a gente, Marcinha, primeiro se veja como um objeto precioso. E essa preciosidade, ela não pode ser arranhada. A gente tem que ser como um vaso precioso que, se arranhado, a gente tem que fazer como os japoneses. A gente tem que tirar o arranhão com um produto melhor ainda, com a sabedoria, com a questão da fraternidade, da amorosidade, que é para poder a gente se tornar, continuar sendo um objeto intactamente precioso. Se eu não me considerar um objeto precioso, eu não vou poder participar da vida das outras pessoas ou o valor que a vida merece. Quando eu me entristeço, quando eu me amarguro, quando eu me irrito, quando eu me torno uma pessoa violenta, quando eu reclamo, quando eu critico, quando eu agrido, eu estou, na verdade, arranhando a preciosidade dos objetos que estão em minha volta. Uma pessoa que se acabrunha, a palavra é essa mesmo, no Nordeste, uma pessoa que se amua, vai lá para o quarto, fica por um canto, de cara feia, cara fechada, ou então resmungando, reclamando, ou desanimada, às vezes sem ter um motivo até, essa pessoa pensa que só ele está se mortificando, vamos dizer assim. Mas não. As pessoas que estão na proximidade, no entorno, elas sofrem também. E o pior, sofre de uma forma impotente, sem ter muito o que dizer. Então a gente também precisa ter essa consciência de que estar ao lado de alguém, viver com alguém, estar acompanhando e sendo acompanhado ou acompanhada, nos dá uma responsabilidade também de botar leveza nisso, de colocar graça nisso, de quando a coisa ficar meio obscura e sombria, a gente mesmo procurar iluminar a situação para poder se colocar diante do outro e da outra, dizendo, olha, estou passando por umas coisinhas aí, mas eu não quero que isso cause sombra entre nós, não. É por aí. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia... Naquele tópico atrás, a respeito do bem-estar que você estava colocando, eu acho legal ter uma visão antroposófica, porque às vezes a gente coloca não uma obrigação, mas uma necessidade de você estar sempre bem, né? Sempre sorridente, sempre. Mas a gente não tem essa condição de estar sempre nesse bem-estar, nessa plenitude, porque nós não temos ainda o equilíbrio necessário, ainda leva um tempo, né?
Mas eu gosto bastante já falei, repito, não sei se vocês já ouviram, a respeito da parte física, né? E como que essa parte física ela acaba te forçando a buscar, através do raciocínio e do empenho, estar melhor, né? Então é como se o corpo ele desse uma enroscada para poder te forçar a raciocinar, a se concentrar, para atingir um ponto acima, para poder ele se harmonizar de novo, né? Então é a própria questão dos hormônios, é a própria questão de estar em euforia, né? Com o cortisol de manhã, que as suprarrenais falam bom dia, né? Se você não fala bom dia, é porque você tem alguma coisa nos rins, por uma necessidade de água, por algum consumo de alguma coisa, ou por não ter dormido bem, né? Então existe também uma questão físico-química que reflete, e não é o seu espírito, não é a personalidade. Às vezes a gente marca uma pessoa irritadiça, por exemplo, e a gente marca ela como uma pessoa menor, né? Por exemplo, o fumante ele passou a ser uma pessoa com disfunção de caráter. Ele simplesmente tem um vício, ou ele quer ter aquele vício, é o problema dele, né? Então ele é meio que carimbado agora onde está, né? Porque ele tem essa condição, e na verdade não é o espírito da pessoa, não é o sentimento, não é a mente, né? Que ele pode ter uma mente brilhante, é simplesmente uma condição física. Então também nessas situações de dia a dia, colocar uns panos quentes em algumas situações próprias, que às vezes você não está em condições de ser expansivo, né? Você quer ficar compenetrado, porque você está aí de repente cansado, com pouca energia, se restabelecendo de uma doença, enfim, diversas condições, necessidades diárias que nós temos, de sono, de alimentação, né? De descanso, de alimentação, de atividade física, de água, tipo de comida, enfim, né? Remédios que a gente toma, que eles ajudam por um lado, mas bagunçam por outro. Então, primeiro nessa ideia de que nem sempre é fácil estar assim com essa felicidade, mas é muito mais obrigação de quem está observando e devagar na etiqueta, né, no rótulo, né, com relação ao outro, que também vai facilitar o próprio processo, né? Aí eu tinha pensado uma outra coisa na segunda parte, mas eu esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Eu quero colocar aqui a nossa forma de trabalhar na Tribo de Estrelas é com a questão de alterar o olhar. E essa alteração de olhar, ela acontece mentalmente, ela acontece com a consciência do que está acontecendo nos recortes de realidade. Existem esses fatores, nós estamos falando de metabolismo, existem esses fatores que podem tentar afetar a mente, mas a mente ela tem de estar vigilante. A gente precisa estar pensando sobre o que está sentindo, tanto física quanto sentimental, quanto emocionalmente. A gente precisa estar ciente, né? A gente precisa estar. Então a consciência é como se ela fosse um vigilante. Ela tem que estar ali olhando o que está acontecendo, né? Até para poder você explanar para as pessoas que estão em volta. Hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou com alguma coisa, mas não é nada com esse entorno e tudo mais. Porque é muito a síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa vai se fechando. Ela vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando. Ela vai tendo medo de olhar pela janela, de atender o portão, de atender a campainha, de tocar o interfone e ela não querer atender, com medo do que alguém vai dizer. Então é preciso que eu estou falando para as pessoas que agora estão sadias, acredito que todos nós estamos sãos, né? No geral, tanto físico quanto emocional, quanto sentimentalmente. Mas quando nós estamos numa escalada de coisas que estão desagregando as nossas ideias e as nossas atitudes e os nossos pensamentos, a gente precisa puxar a nossa consciência, puxar o que realmente importa. O que realmente importa. Normalmente os dilemas eles se multiplicam e eles dificultam a convivência porque a gente sempre focaliza as coisas que não importam, na maioria das vezes. O que realmente importa é estar bem. Se eu não estou bem, eu vou buscar ajuda para ficar bem. Se alguém não está bem, eu vou perguntar se precisa de ajuda. Normalmente o que acontece por causa de uma vicissitude convivencial, o que acontece normalmente?
as pessoas elas vão dilatando cada vez mais uma tristeza, dilatando cada vez mais uma amargura, dilatando cada vez mais um abandono, uma desilusão, uma decepção, uma desesperança. A expectativa e a perspectiva de um futuro que a pessoa está com medo de alguma coisa. Ela vai alimentando isso. Ela não vai criando meios da consciência de dizer, opa, pera lá, não, eu preciso consertar o agora. Não existe outro tempo, só existe o agora. Eu preciso consertar o agora. E esse consertar é dos dois jeitos de escrever. Tanto consertar no sentido de reparar, quanto consertar no sentido de você botar festa na vida. Da sua vida ser um concerto. É preciso que a gente celebre a vida de verdade. É preciso que a gente amanheça, né, cantarolando. É preciso que a gente amanheça querendo regar a plantinha. É preciso que a gente amanheça conversando com a flor, com a orquídea. É preciso que a gente amanheça com essa disposição de dizer assim, tudo que é vida faz parte da minha. Começando pelo meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha, meu vizinho, minha vizinha. E aí você tem de ter uma corresponsabilidade com a presença da vida no mundo. Nós temos que ter essa responsabilidade. E essa responsabilidade ela tem de ser leve. De ser muito leve. Mas são muitos fatores que atrapalham até esses aí, que são os físicos, que não são os notáveis, né? Porque a gente nem sabe, muitas vezes está sentindo, está tendo só o sintoma, mas não está sabendo de onde está vindo. A gente nem sabe muitas vezes. Mas também tem as vicissitudes nos ensinadas. Eu falei no começo de morte, por exemplo, a cultura judaico-cristã quer que a gente se acabe quando alguém morre. Quer que a gente morra junto. Ou fique sofrendo por tempo indeterminado. E é necessário a gente saber o seguinte, quem foi chamado que eu não sei por quem. Ué, eu vou ficar brigando com uma coisa que eu não sei por que aconteceu. Então o máximo que eu posso fazer é buscar na minha memória os melhores momentos com aquela pessoa, a importância daquela pessoa, transformar isso numa saudade, transformar isso em algo, e isso é lento, né? Não é sempre que acontece, não é logo que acontece, mas é preciso que a gente tenha também, de novo, use a consciência para colocar a tristeza no seu devido lugar. Colocar a sensação de perda no seu devido lugar. Onde é? Você é passageira. Você não me conduz. Eu sou o condutor dessa situação. Você é passageira, então você está passando. Você não é para ficar aqui comigo. Então precisa ter essa consciência também. O que eu fiz aí? O que está à frente de vocês, a parte que é bonita, que é a parte do jogo da Claudinha, maravilhoso, do jogo de mandalas dela, vocês vão ler por último. Não vão ler agora, vão deixar no cantinho. Mas eu gostaria que vocês pegassem o papelzinho branco e vissem que tem diversas coisas que provocam tristeza, angústia, raiva, irritação. Eu gostaria que vocês vissem, talvez o que está no papel, não quer dizer que é de vocês, vai precisar ser pensado. Acho que tem 5 palavras para cada papelzinho desse aí. Eu não sabia que era para você, não vi não. Eu vou ler o que eu faço. Bonitinho, assistindo. Ele tá no ideário o tempo inteiro. Os sair, né? Os dois do olho. Então, todo mundo pegou um grupinho de 5 palavras aí. É assim. Todas essas coisas são variantes de uma coisa que a gente chama, sabe do quê? De ódio. Só existem 2 grandes sentimentos no mundo: o ódio e o amor. Quando você nutre a angústia, você está odiando a você mesma, odiando quem chega, odiando quem já partiu, odiando quem ainda vai chegar ainda. Então, quando você negativa
a sua presença, na verdade você está dizendo, eu sou um filho, uma filha do ódio. Eu represento o ódio. Ok? Essas palavrinhas são variantes do ódio. Óbvio que eu não preciso dizer que o oposto de cada uma dessas palavras são as variantes do amor. Então, se nós quisermos viver um ano para aprender a celebrar a vida pelo restante do tempo, né? E quanto mais além dos 18, como eu e tia Carmen e a Margarete, quanto mais longe dos 18, mais a gente tem que ter essa responsabilidade. A gente a gente só pode saber do que pode dar certo, a gente só quer saber do que pode dar certo. Coisa positiva, boa, interessante, leveza, alegria. Acontece uma coisa, vamos lá, primeiro a gente resolve, depois a gente pensa o que vai fazer, mas pensar. E não fazer, para não virar a chave e continuar legal e bem, não dá mais, para nós não dá mais. E esses caçulos aqui também que estão chegando, que é da outra, também não dá mais, nós estamos em trechos que não dá mais, para a gente perder tempo com paisagem grotesca, com palavra desafetuosa, com comportamento deselegante. Não dá mais. Não dá mais. Então, quanto mais rápido você descobre isso, mais você se torna um agente do amor. E eu estava dizendo ontem que o amor é uma plataforma. Acho que a Josi não veio, porque ontem ela teve o ideário dela particular. O amor é uma plataforma sobre a qual todos nós estamos. Não adianta, o amor inclui. Mesmo você não querendo, o amor inclui. Quando Einstein diz tudo é energia, na verdade ele queria dizer tudo é amor. Mas aí ia ficar espiritual demais. Ia ficar religioso demais. O amor é o recipiente que conduz a energia. Então, quer a gente queira ou não, a gente está mergulhado no amor. Ponto. É uma plataforma. O que é que a gente não sabe ainda? É que não adianta você desamar ninguém. Porque não tem como você desamar ninguém. Porque você não consegue colocar esse alguém para fora da plataforma do amor, que é o universo inteiro. O universo não tem um lado de fora. Então a gente ou ama, ou ama. Quem insiste na raiva, na antipatia, na grosseria, na ofensa, quem insiste nisso não sabe realmente o que seja energia e muito menos o que seja o amor. A raiva, a agressão ou qualquer outro sentimento negativo que representa o ódio, nada mais é do que o desperdício que a gente está fazendo do amor sobre o qual a gente está envolvido e incluído, vamos dizer assim. Viver como que eu diria, demonstração de amor por parte de um mistério que a gente não conhece ainda é desconhecido. Só estamos aqui por causa do amor. E eu tenho uma amiga que diz, tudo é por causa do amor. E o amor não pode ser o que a gente chama que é. Porque amar a Giana, para mim, despertar o amor por Giana, Cláudia ter amor pela Massinha, a Elaine ter amor pelo esposo, pela filha, isso aí não é mérito nenhum. Mérito nenhum. Sabe por quê? Porque a correspondência é automática. A correspondência é automática. Só há amor quando você ama quem não te ama. Só é amor se além de amar as pessoas que te amam também, você conseguir amar quem não te ama. Fora disso, você não sente amor, você sente outra coisa. Afinidade, simpatia, delicadeza, vontade de estar junto, companheirismo, mas isso não é amor. Mas amor, não dá para ser uma grande consideração. Isso aí era o que o Sérgio dizia. Então, o amor incondicional, ele é o aprendizado máximo
E a inteligência máxima é quando você aprende que o amor e a energia não são siameses. Amor e energia é a mesma coisa. As pessoas costumam dizer que quem sente raiva de si, né? Porque a raiva causa um mal danado dentro de você. E às vezes o outro de quem você está tendo raiva, a outra de quem você está tendo raiva, nem está sabendo. E se souber, não sabe medir o quanto, tanto. É só você. Então você é a maior vítima de tudo que representa o ódio. Então, esta conversa que eu estou tendo hoje aqui com vocês é no sentido de, ou a gente começa a perceber que o amor é a música da celebração da vida, para a gente aprender a festejar a vida, ou a gente vai continuar sofrendo das mesmas vicissitudes e com os mesmos motivos frágeis, que a gente diz que são fortes, não é? Sofrendo com coisas que não são a coisa. Se você for ver o quanto dói, o quanto perturba, você verá a pessoa que está perto de você numa onda negativa e vocês não poderem fazer nada para puxar aquela pessoa daquele mundo. Escuta, presta atenção. Eu estou aqui, tua irmã está aqui, tua mãe está aqui, teu pai está aqui. Vem aqui, né? Você quer puxar, mas a impotência da gente diante disso é muito grande. Então, será que a gente quer ser essa pessoa? Quer agir como essa pessoa? Então, eu penso assim, eu olho para as pessoas conhecidas assim, já imaginou se de repente a Margarete entra numa onda, que vai ser difícil, né? Porque ela é alegria pura, mas vai que ela entra numa onda depressiva, numa onda de negativismo. Morri. E como é que a Aninha fica? Não, e onde a Aninha vai buscar força, onde ela vai buscar um poder, uma capacidade de virar essa chave. E a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. E eu estou falando de pessoas que têm companhia. E se a pessoa estiver sozinha? Se a pessoa não tiver ninguém por perto e entra numa onda dessa? Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando da gente abrir os olhos para nos apreciarmos. Quando você se choca quando uma jogadora pula na janela, sim, você vê que é a solidão. Né? Cadê as pessoas? E esse sentimento a gente não quer falar dele. Hoje eu estava lendo uma coisa muito boa, escrita pela Tati Bernardi, não sei se vocês acompanham, uma colunista da UOL. Quer dizer, esses os tipos de dores sobre as quais nós não queremos falar. E nós falamos meio que com vergonha. Se nós temos um ente querido que está passando por uma dificuldade, uma depressão, alguma coisa, a gente tem vergonha de falar. Que a pessoa está daquele jeito. Mas, gente, é preciso a gente observar isso. Mas eu não estou falando aqui das outras pessoas, entende? Nós somos quantos hoje? 13? 14? 13. Eu estou falando aqui de nós, tá? Porque eu não posso colocar isso em escala da humanidade. Senão eu sou plantador de tâmaras, nós somos plantadores de tâmaras. Então a gente não vai colher isso agora. Estou falando da gente, tá? Eu estou falando da gente. Então se eu conseguir que pelo menos uma pessoa aqui saia com essa ideia, tá tudo bem, tá? Qual é a ideia? A autoapreciação. Não tem nada a ver com vaidade. Didi, você nem precisa ter, que você é bonita pra caramba, então você nem precisa ter. Mas a autoapreciação... Já vai ficar convencida já. Ah lá, já rejeitou o nariz. Já encheu o peito. Já até cresceu. Mas não fala que não é pra todo mundo. Fala que não é pra todo mundo. Tô brincando, mas assim, a autoapreciação é assim. Lembra do objeto precioso? Eu posso ser feio de corpo, eu posso estar acima do peso, eu posso estar magro demais, posso estar com o cabelo muito branco. Mas eu sou um objeto precioso. Dá licença. Eu não tenho um carro do ano, eu não sou uma pessoa muito reconhecida, mas eu sou uma pessoa, um objeto precioso. E se você, antes de se achar precioso e se valorizar intensamente, você só partir para o campo de amar as outras pessoas, vai ficar bem mais difícil. E aí o que vem para facilitar é essa autoapreciação. Que né? Quando você se torna capaz, né, competente, disposto,
tô cansado, mas vamos lá, vamos para cima e vive, e encontra pessoas, e abraça, e parará, e assim vai, né? Eu não disse aí que facilita. eu disse que era bom a gente ser mais necessário do que importante. Agora eu digo assim, eu quero me tornar a pessoa que não vai dar trabalho. Entendeu? Quero me tornar a pessoa que não vai fazer a Mônica chorar. Quero me tornar a pessoa que não vai deixar a Marcinha preocupada. Quero me tornar a pessoa que não vai deixar a Aninha amargurada. Quero me tornar a pessoa que não vai deixar a Margarete magoada. Quero me tornar a pessoa que não vai deixar a tia Carmen apreensiva. Você compreende? Quando eu quero me tornar essa pessoa, eu não sou somente um objeto precioso. Eu passo a ser um objeto indispensável. E aí eu posso até morrer. Se morrer existisse. Eu posso me ausentar. Mas o que eu deixar, a impressão que eu deixo, Vai te manter vivo. me mantém. E isso é o treinamento para a gente ser eterno. Eterno. Esse é o treinamento. Eu quero dizer que eu não acredito em morte, tá? Eu acredito somente numa passagenzinha assim, tipo assim. Pronto, morreu Claudinho. Não, viveu. É assim. Saiu um pouquinho e voltou. Para mim é isso, a morte é isso. Esse é, nós não ensaiamos isso, não. Eu não sei se eu estou falando demais e vocês entendendo de menos, ou se até aqui está tudo claro. Está tudo claro até aqui? Muito bem. Vamos para uma parte mais... Esta alta apreciação. Se tornar uma pessoa que não dá trabalho, ainda não é cerebral. Ainda não é cerebral. Talvez o que eu vá usar, que eu sempre a uso como exemplo, eu use a minha avó, a velha Chica, que morreu aos 105 anos. Então a vovó dizia assim, meu filho, levantar de manhã para ir até o pinico sozinha, poder se abaixar para usar o penico sozinha, que não tinha vaso sanitário na época. Pegar esse penico e poder dar destino aos excrementos sozinha, sem perturbar ninguém, já é o suficiente para a gente festejar. Tudo bem? Filho, você poder pegar a água com a sua própria mão, acender o fogo, poder soprar o fogo, colocar a água para ferver, pegar o coador, colocar o pó dentro e preparar um café, isso já é motivo para celebrar. Eu penso na Aninha, como ela passa 3 dias para fazer um estrogonofe, você imagina... Quanta celebração. Quanta celebração. O que eu quero dizer é, a velha Chica, ela mesma plantava, ela mesma puxava com a enxada para os pés para fofar a terra, e ela fez isso até os 90, para fofar a terra. Ela plantava e ela colhia. Então a gente vê ela com a saiona assim estampada, assim com quiabo, maxixe. Quando uma coisa era mais pesada, com uma melancia que dava cada uma grande, chamava o neto para pegar, eu não pegava, porque força não é comigo. Então o que acontece? Ela vivia disso. A cozinha, eu nunca vi vovó cozinhar reclamando. Ela cozinhava cantando. Então, me parece que a celebração não está na coisa que a gente está fazendo. Está em como nós estamos nos sentindo ao fazer a coisa. Sabe como é que é? E de repente, o simples fato de você pegar um livro e sentar no cantinho, isso tem que ser um prazer. Por quê? Porque enquanto eu estiver lendo, minha vida está passando. Percebe isso? Então, se eu estiver ali e eu não estiver inteiro,
minha vida está sendo desperdiçada. E aí tem uma questão muito séria com relação a essas palavras todas. As escolhas que nós fazemos diariamente. O que você está dando o teu tempo para quê? Está assistindo o quê? Está lendo o quê? Está prestando atenção em quê? Como é que está passando a tua vida? Você está deixando ela escorrer ou você está fazendo com que ela transcorra? Né? Lembra daquela questão da esteira? O velho disse para a gente um dia, um velho amigo nosso, que a gente chama de velho, ele disse para a gente que se a vida da gente fosse uma esteira, se a gente comparasse com uma esteira, nessa esteira tivesse rolando o dia todo ouro em pó, a gente estaria com uma ouro-pemazinha, com uma peneirinha o tempo todo, pegando cada grânulo, porque seria ouro e a gente não queria perder nada. Mas não é que a nossa vida é ouro? Os nossos segundos são ouro, os nossos minutos são ouro. Mas a gente não fica o tempo todo aproveitando cada segundo, aproveitando, fazendo coincidir o que a gente está fazendo com o evento vida. E a gente desperdiça muito tempo. E às vezes desperdiça com coisas que não está somente prejudicando a gente, está prejudicando outras pessoas também. Mas voltando ainda para a gente, o foco é outro. Eu sou uma presença no mundo. E a minha presença afeta outras presenças, positiva ou negativamente. O que é que eu quero fazer com a minha presença? Quero afetar as pessoas, positiva ou negativamente? Tem o que o Rico falou, nem sempre nós estamos preparados para positivar tudo. Mas é preciso que a nossa consciência e a nossa experiência esteja vigilante nesse sentido. Ok? Até aí tudo bem? Como nós faríamos para festejar? Né? Sentir alegria em estar vivo, para nós, é mais difícil, porque a humanidade ela cometeu um erro de um ponto de partida. Nós, desde que nós nos entendemos por gente, que começamos a ocupar o mundo, ocupar o planeta, nós não ocupamos através da comunhão, da cooperação. Nós ocupamos pensando na competição. Ok? Então isso é o que a gente chama de gene anômalo da civilização. Que é assim, isso foi passando de geração para geração. E nós estamos hoje no seguinte ponto. Nunca aprendemos a comungar. Nós nunca aprendemos a cooperar. Nós nunca aprendemos a viver em união. E isso se reflete, inclusive, dentro da nossa casa. Pessoas queridas. A gente não consegue viver em estado de comunhão, mas nem com as pessoas que estão mais próximas. A maioria de nós, é claro. Tem gente que consegue, que não é, infelizmente, não é regra geral. Mas esse desvio da cooperação, esse desvio da comunhão, esse desvio da união, está dando um trabalho imenso para a gente agora. Porque a gente até quer. Mas aí os exemplos que a gente vê à nossa volta, os estímulos que a gente vê à nossa volta, não correspondem a esse nosso desejo. Então a gente vai chamar, se a gente quiser unir, comungar, cooperar, a primeira coisa que vai ser chamada de ingênuo. Com boa vontade. Com a vontade um pouquinho mais firme, vão chamar a gente de tolo. E com aquela vontade boa que a humanidade tem, vai chamar a gente de doido. Então você é doido, você é louco. Você está agindo de uma forma totalmente diferente da que você foi conduzida. Só que essa condução tem um erro lá no fim, lá no começo, lá na origem. Que é a questão de nós termos esquecido de amar uns aos outros. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de apreciar uns aos outros. De querer para nós o que a gente
querer para o outro o que a gente quer para nós. Nós nos esquecemos disso. Então, quando eu reúno, ou nós nos reunimos aqui para conversar sobre isso, eu estou querendo converter vocês de espertos para pessoas bobas, tolas, talvez loucas. Que é o quê? Você começar a dizer assim, peraí, não, eu posso ser diferente. Eu posso sim procurar comungar com as pessoas que estão mais próximas. Eu posso procurar facilitar a vida das pessoas que estão mais próximas. Eu posso procurar a cooperar mais com as pessoas que estão mais próximas. E mudar o meu olhar. Claro que eu vou ser exceção. Eu não vou ser regra. E é claro que eu não vou ver pessoas pensando como eu facilmente. Eu vou encontrar várias pessoas pensando diferente e podendo até me contrariar e me questionar a respeito. Aí eu tenho que perguntar o que eu estava dizendo para a tia Carmen e para a Josi ontem. Eu tenho que observar e me perguntar se eu vou validar ou não as críticas, a censura, o julgamento, o olhar do outro sobre mim, o olhar da outra sobre mim. Que é o grande problema da celebração. A gente não ri muito, não brinca muito e não se mostra espontaneamente feliz porque a gente vai causar muita estranheza. A gente causa muita estranheza. A alegria perturba muito. Porque, de novo, a nossa cultura judaico-cristã, ela quer você fraco, fraca. Ela quer você triste. Quer você precisando de alguma coisa. Esse precisar de alguma coisa, do ponto de vista religioso, coloca você preso a uma religião, a um pastor, a um padre, a um rabino. E socialmente coloca você preso ao que um político possa oferecer. Compreende isso? Não existe fraqueza por fraqueza. Existe fraqueza planejada para poder haver controle. Para poder achatar você. Para poder deixar você limitado. Tá certo? O que nós estamos dizendo aqui é, precisamos ser assim? Será que a gente não pode mudar um pouco o nosso olhar do ponto de vista do nosso bem-estar, nos percebendo como objetos preciosos, nos autoapreciando, melhorando a nossa forma de sentir, melhorando a nossa forma de responder, de participar, de resolver problemas, de tratar as outras pessoas. Estava conversando com a Nícia, assim, essa transformação, você olha para você e você não é mais você não se reconhece mais como a pessoa que você sempre foi. Não é isso? Mas você sente uma coisa que você também não sentia lá, que é uma diferença confortável, né? Que é disso que nós estamos falando. Então essa transformação de olhar, essa valorização da vida diferenciada do que nos ensinaram até agora, vai fazer com que a gente se sinta transformado em muitos pontos e mais leve em outros, e vamos dizer assim, se sentindo acertando em muitos outros também. E a correspondência diante de nós mesmos. Você não espera que o outro e a outra vá dizer, não, é você mesmo que sente a diferença. Né? Então, é por aí. Então, na verdade, eu não tenho a receita para a celebração. Eu só digo que, se interiormente, e nós estamos saindo da área da interiorização que foi tratada há um ano. Se interiormente você se sente alguém, um objeto precioso. Se interiormente você pensa na sua saúde mental, sentimental, emocional. Se interiormente você está envolvida com o que realmente importa, aí você tem muita coisa já na base de uma celebração. A celebração não é você sair festivo, dançando, rindo para todo mundo. Mas não é. É você carregando a vida no colo. Sabe como é que é? Carregar a vida no colo. Você saber que você está com uma coisa boa. Sabe? Ninguém precisa saber, né? Porque é um bebê que ninguém está sabendo que você está balançando, mas você está embalando a vida. Né? Aí você tem condições de falar com o porteiro
do seu prédio, do seu condomínio, com suavidade. De você esperar o seu momento na fila de um banco ou de uma clínica, você esperar com toda a calma, olhando para as pessoas com doçura, querendo entender um pouco aquela presença. Você começa a apreciar o seu estar no mundo, o seu passar pelo mundo. Isso é muito interessante, porque inclusive muda o teu olhar dentro de casa. Os teus próprios objetos começam a ser vistos de uma forma diferente. Teus filhos, teu companheiro, tua companheira, você começa a querer tratar melhor. E eu aproveito para dizer que celebrar é uma coisa tão delicada que está nos deixando a um passo da plenitude. Celebrar é isso. Ter consciência do valor da vida te deixa a um passo da plenitude. E talvez ajude bastante a evitar dilemas como esse que a nossa amiga nos mostrou terrivelmente anteontem. Ou seja, aconteça o que acontecer, tudo, menos mexer com a minha vida. Não, peraí, minha vida é íntegra, não vai mexer com ela. A gente pode estar com o problema que tiver, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, a gente vai buscar saídas, a gente vai pedir ajuda, a gente vai fazer o que preciso for. Mas tem uma coisa que é intocável, a minha vida, a nossa vida, tem que ser intocável. Eu sei que os ambientes familiares, ultimamente, felizmente a maioria de nós que já caminha com esse conhecimento, a maioria de nós parece que vocês já viviam aqui, né? As Business Forever já tinham um modo de viver bem parecido com o modelo, com o estilo de vida que a tribo coloca em movimento. Mas eu acho que acentuou mais, né? Acho que o conhecimento da tribo ele acentuou mais essa necessidade de estar bem. Sabe como que é? A necessidade de estar bem. Essa necessidade de estar bem não pode ser uma coisa hipotética. Ela exige trabalho, ela exige entrega, ela exige que você queira efetivamente estar bem. Então, o primeiro agente da saúde de uma coisa ruim, quando uma coisa ruim acontece, tem que ser a própria pessoa. Ela tem de olhar para ela e dizer assim, não vou deixar isso acontecer não. Né? A gente fala sempre daquele cone: pensamento, sentimento, emoção e atitude. É uma grande pirâmide. Então o nosso pensamento ele tem que estar vigilante, lá na proa, vigilante. É o pensamento que muda as coisas. É o pensamento que muda as coisas. Então nós fomos preparados, ontem também disse isso no nosso ideário particular, que é gente despreparada, nos ensinando, nos preparando para viver bem. A pessoa não tem preparo nem para ela viver bem. Então, por quê? Porque para você viver bem, você precisa pensar bem sobre estar vivo. A primeira parte do nosso ideário hoje foi sobre isso. Eu preciso perceber que minha vida tem valor. Eu preciso perceber que eu sou importante. E eu preciso perceber que eu tenho que estar bem. Então, qualquer pensamento que vem, qualquer pensamento negativo que vem, impróprio que vem, eu tenho de resolver ele já com outro pensamento. Dizer, não, isso não me pertence não. Peraí, calma, isso eu não quero na minha vida não. Quando você pensa bem, a segunda faixa é a do sentimento. É decantado o teu pensamento. Essa decantação vai te trazer sentimentos bons a respeito da tua presença, a respeito da tua vida, a respeito da tua situação. Você vai começar a numerar e você vai dizer assim, opa, eu tenho muito mais coisas positivas do que essa negativa aqui que está me perturbando. Como a gente não pensa bem, essa coisinha aqui atrapalha toda a outra que está aqui. Uma coisa negativa atrapalha todas as outras positivas que você tem na vida. E parece que a gente quer que seja assim. Porque a cultura judaico-cristã quer que seja assim. E a gente aprendeu assim. Precisa inverter isso. Penso bem, sinto bem. Decanta mais um pouco. A sua emoção
ela não se desestabiliza mais com facilidade. Quem já gritou, como eu já gritei, quem já bateu na mesa, quem já se irritou, quem já foi violento, sabe o ganho que é quando você deixa de fazer isso. Quando você não precisa mais fazer isso. Quando em vez de gritar, você chega bem pertinho da pessoa e diz assim: eu tenho um carro de 150 mil, mas o carro é meu. Eu não vou te emprestar 400 mil reais, isso eu me peço. Você fala as coisas mais sérias com dor de cabeça, porque você está sendo dona da sua emoção. Porque eu vi você falando, você estava com raiva, nem tremendo. Estava debochando. Mas se fosse, eu eu pelo menos no outro tempo, eu estaria falando me tremendo inteiro. Meu Riquinho viu isso há 27 anos quando eu cheguei condição de réu primário. Então, vocês percebem o que eu estou dizendo? Se eu penso bem, eu sinto bem, quando eu me comovo, essa comoção não é doentia. Essa comoção não me agride. É uma comoção que eu vou usar com calma e com tranquilidade para ser entendido, para dar um recado. Ok? Tá certo? E por fim, quando você tem a emoção equilibrada, a sua atitude sai mansinha. E você não se arrepende da atitude que você tomou, da conduta que você fez. Tudo bem até aí? Vamos dar uma paradinha para a gente comer alguma coisinha ali? E aí abro para perguntas na segunda parte.